Vamos lá, queridos. Hidrologia agora, né? Então vamos passar aqui. Nós estamos basicamente nossa sexta aula, né, nesse formato. Importante vocês verem o aviso que eu dei lá na parte de geografia agrária, né? Como a ampla maioria de vocês faz essa disciplina também, dá uma olhada no aviso lá, porque a gente vai passar a usar agora o Microsoft Teams. Eu não vou colocar aqui a explicação de novo, eu dei a explicação lá. E a gente fala sobre isso no nosso encontro presencial, né? Então já vamos usar essa plataforma para nosso próximo encontro. Os materiais já vão ser colocados lá. Então o Google Drive, o sala de aula está abolido nesse momento. Isso é uma iniciativa, uma orientação, perdão, da Siemens, tá? Então estamos seguindo aí uma orientação da própria instituição, tá? Então vamos rápido, ser breve. A aula de recursos hídricos vai ser mais breve hoje mesmo, até porque a gente está fazendo esse processo de adaptação, tá? Foi para nós, né? Isso chegou de maneira um pouco mais urgente, então a gente está usando essa semana, esse final de semana, para fazer essas adaptações dessa ferramenta. Então, para que tudo esteja funcionando na semana que vem, eu obviamente estou gravando vídeo, vamos ter a conferência de sempre, mas eu tive que enxugar um pouco, tornar o assunto um pouco mais direto, tá? Então, qual foi minha preocupação aqui? Retomar o que a gente passou um pouquinho, né? A gente tinha terminado lá falando sobretudo das funções da hidrologia, né? A gente classificou ela e colocamos algumas formas de ação, né? Como é que ela atua, né? Através do levantamento científico de dados e aplicação de modelos, né? Então eu vou trazer para vocês aqui exemplos mais práticos disso, e a gente vai falar aí do uso da água, tá? E algumas políticas associadas a isso, tá? Então esse é o intuito aqui. Eu botei hidrologia, uso da água e saúde hídrica, são esses assuntos dessa apresentação aqui. Então voltei lá em hidrologia, deixa eu botar para apresentar, né, para ficar maior. Voltei lá em hidrologia, se bem que deve estar aqui em cima, né, para vocês. Mas de qualquer forma esse material já está disponível. Se estiver passando aí um pouquinho por cima, vocês deem uma olhada no PDF, tá? Ciência que trata água na terra, sua ocorrência, circulação e distribuição. Eu já tinha falado sobre isso. A partir de 1950, esses estudos vão ganhar um grande avanço por causa dos modelos, né? A gente vai aplicar modelos através do computador, né? Então vão ser modelos mais elaborados. E aí, na questão científica, né, quais são os ramos de atuação científica da hidrologia, né? Eu coloquei uma série deles, né? Hidrometeorologia, geomorfologia também vai utilizar disso, né? A gente fala de escoamento superficial, interceptação vegetal, ou seja, assuntos que estão dentro da camada científica da hidrologia. Em especial para nós hoje, eu separei ali, botei em laranja, né? Qualidade da água do meio ambiente, que a hidrologia vai trabalhar cientificamente com essa quantificação de parâmetros físicos, químicos e biológicos da água. A gente vai chegar nesse assunto no final, tá? Então, a abordagem, né, desses assuntos do ramo científico está tudo dentro da hidrologia, que também vai ter o ramo da aplicada, né? Elaboração de modelos, né? Esses modelos vão ser aplicados de diferentes maneiras. Para o planejamento, para abastecimento de água, para drenagem urbana, né? Modelos para uso do solo, para, né, controle da erosão, enfim, são muitos. De novo, eu sublinhei aqui em laranja o que é mais importante para a gente hoje. Coloquei ali, ó, controle da poluição e da qualidade da água, né? Tratamentos de despejos domésticos e industriais e de cargas de pesticida de uso agrícola. Ou seja, formas com que a água pode ser utilizada e ter, né, aí, um resíduo que pode nos gerar malefícios, vamos botar dessa forma, tá? Então, só recapitulei aqui nesses dois primeiros slides o conteúdo que a gente terminou, né? Hidrologia é essa ciência que vai atuar dessa forma. Esses são alguns assuntos práticos da disciplina, tá? Para a gente continuar, usos múltiplos da água. Vamos classificar o uso da água agora, né? Lá naquele primeiro slide que eu coloquei com vocês, lá na primeira aula, né, um dos primeiros slides, a gente dividia aí o uso da água, né? O uso industrial, o uso agrícola e o uso doméstico, propriamente dito, né?
Existem outras formas de a gente dividir o uso da água. E aí eu trouxe o consultivo e o não consultivo. Vamos lá. Uso consultivo é quando, durante o uso, é retirada uma determinada quantia de água dos mananciais e, depois de utilizada, uma quantia menor ou com qualidade inferior é devolvida, ou seja, parte da água é retirada e consumida durante o processo. Daniel, não entendi. Simples. Quando você usa o recurso hídrico e, ao produzir o que você precisa produzir, ou ao aplicar o procedimento industrial que você precisa aplicar, uma parte dessa água não volta para o meio. Ela fica retida no produto, ela fica retida no equipamento, ou seja, você está retirando uma quantidade X de água e, ao fazer o processo agropecuário ou industrial, você não está devolvendo essa mesma quantidade. Ou, mesmo que você devolva a mesma quantidade, a água que você está devolvendo, ela não está sendo devolvida com a mesma qualidade. Então, isso é uso consultivo. O que é o uso não consultivo? É aquele uso em que é retirada uma parte da água dos mananciais e, depois de utilizada, é devolvida a esses mananciais a mesma quantidade com a mesma qualidade, ou ainda nos usos em que a água serve apenas como veículo para certa atividade, ou seja, não é consumida durante o seu uso. Daniel, beleza, entendi, mas quais são exemplos de atividades de uso não consultivo? A pesca, por exemplo. Quando você pesca um animal, na piscicultura, por exemplo, você está retirando o peixe, mas a água está lá. Você usou a água como veículo, né? Como um meio. Então, a pesca é um exemplo. Quando você usa o fluxo, né, da hidrovia, por exemplo, também é um uso não consultivo da água. Você está usando a água como meio. Então, se eu usei o recurso hídrico, devolvi, depois de utilizar esse recurso, a mesma quantidade, a mesma qualidade, ou usei a água como veículo, e aí eu não estou falando só veículo do meio de transporte, não, é usar a água como meio para a minha atividade, sem consumir, gastar ou degradar, é uso não consultivo. Ou seja, o ideal é que a gente tivesse usos não consultivos de água para a gente manter uma quantidade hídrica aceitável. Agora, a maioria dos usos que nós damos à água nesse momento é um uso consultivo, ou seja, a gente utiliza uma parte dessa água para esse produto ou para elaborar esse produto. Tá? Aquele conceito que a gente trabalhou de água virtual está relacionado ao uso consultivo da água. Tá? Ótima questão de prova, inclusive. Para vocês terem ideia, né, de como a gente não está falando só de... A gente falou já de escassez, mas aqui a gente está dando um olhar sobre qualidade da água. Né? Não adianta só eu promover o acesso se essa água não tiver qualidade para consumo. Então, não adianta falar só de acesso, mas também de qualidade. Eu preciso trabalhar a qualidade da água. E aí eu trouxe aqui alguns dados, né, para a gente conversar sobre isso, que é isso que a gente vai fazer na aula presencial. No Brasil, tá ali o primeiro dado, né, cerca de 85% dos esgotos ele é devolvido para o meio ambiente sem tratamento. Ou seja, eu utilizo a água de rios, de índice pluviométrico, né, de precipitações, né, no caso, e isso tudo vai para o esgoto, né, boa parte dela vai para o esgoto, e 85% desse esgoto não é tratado antes de eu devolver essa água para o meio ambiente. A saber, mesmo que o esgoto, né, houvesse tratamento de esgoto, nem sempre esse tratamento de esgoto vai recuperar 100% da água que está sendo utilizada ou que foi utilizada. Ou seja, mesmo nesses 15% em que há tratamento de esgoto, a função do tratamento de esgoto não é recuperar a água 100%, é fazer com que ela seja absorvida da melhor maneira possível pelo meio ambiente. Tá? Então, atenção ainda até para esses 15%, que é um número muito baixo, mas que ele não representa uma correção total ou, né, um reaproveitamento dessa água de maneira plena.
Esse é o primeiro ponto. Tem um dado da Ásia, né, que a quantidade é absurda nesse sentido. E a gente não associa uma questão a outra, mas a disponibilidade de água de qualidade ela afeta a inúmeros setores. Planejamento, desenvolvimento humano, né, saúde principalmente, educação e vários. No campo da saúde, esse dado é alarmante, né? No mundo, 10 milhões de pessoas morrem anualmente de doenças transmitidas por meio de águas poluídas. Tem alguns exemplos, né? A cada 25 minutos no Brasil morre uma criança vítima de diarreia, doença proveniente do consumo de água de baixa qualidade. Gente, morrer de diarreia no Brasil é realmente assustador, né? Nós somos um país com uma economia ampla, mas pecamos não só na qualidade da água, quanto no serviço de saúde, né? Nesse sentido. Então são alguns dados para mostrar como essa qualidade da água ela é relevante. Relevante ao ponto de também ser interessante economicamente você se investir em tratamento de água. Estima-se que aí cada 1 litro de esgoto inutiliza 10 litros de água limpa. Então, se eu reduzisse o número de esgoto, né, se eu promovesse o esgoto tratado, eu teria poluição de menos água. E aí a escala também é de 1 para 10 com relação a gasto. Se eu invisto um real em saneamento básico, eu economizo 10 reais associados à saúde. Então é muito melhor eu investir em saneamento básico, ou eu preciso investir em saneamento básico, para eu gerar menos peso, né, menos demanda sobre o setor de saúde. Então, até sobre um ponto de vista de mercado, né, ponto de vista econômico de um estado, é interessante investir em tratamento e saneamento, né? Tratamento de água a gente tem duas opções, né? Tem a ETE e a ETA, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água. Essas estações de tratamento têm lugares específicos dentro de uma bacia hidrográfica para serem situadas. A gente vai falar disso mais à frente, tá? Como é que funciona no Brasil? A gente tem uma lei, a Lei de Águas, que estabelece, entre outras questões, eu trouxe aí os 6 principais preceitos dessa lei. E o que essa lei diz? Resumo da ópera. Água é um bem de domínio público. Então, a água é um bem de domínio público e existem algumas instituições que foram concedidas o uso da água. E no nosso caso é a SEDAI, né, aqui no Rio de Janeiro. Existem outras companhias aí que assumem a distribuição desse recurso, que é um domínio público. Todos têm que ter acesso, tá? 2. É um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Então é importante a nossa Constituição já entender que ele é um recurso limitado, que a gente não tem, ele não é infinito, que não dá para sair usando. Isso é um entendimento interessante, porque a Constituição do Brasil ela é de 88, apesar de ela já ter algum tempo para nós, ela é uma Constituição recente. E mesmo sendo uma Constituição recente, ela é tida como uma Constituição, vamos dizer assim, inovadora, né? Um ar de novidade, de fato, até os dias de hoje. 3. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação dos animais. Ou seja, em caso de escassez, a minha prioridade é abastecimento de homens e animais. Não é abastecimento da indústria para eu produzir cerveja, para eu produzir eletroeletrônico. Então, a principal função da água em tempos de escassez é abastecimento humano. Não é fazer energia, é fazer abastecimento humano. Esse é o terceiro preceito. 4º preceito. A gestão dos recursos hídricos deve sempre se proporcionar o uso múltiplo das águas, ou seja, usar elas de maneira diversificada, não só para consumo, mas também para irrigação, como meio de transporte, enfim. O uso múltiplo ele está garantido na lei. Tá? 5. A bacia hidrográfica, a gente já falou sobre isso, é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. PNRH é Política Nacional de Recursos Hídricos. E a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ou seja, a maneira como eu vou pensar a distribuição de água, do ponto de vista territorial, é a bacia hidrográfica. Né? Esse é o recorte adequado para eu pensar, né, na divisão do nosso território de acordo com a distribuição hídrica. Por último,
não menos importante, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e conta com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Ou seja, eu preciso juntar essas três instâncias, poder público, usuário e comunidades, para discutir recursos hídricos no Brasil. Essa gestão ela tem que ser plural. Não adianta eu só dar esse controle de gestão para uma agência, como a ANA, a Agência Nacional de Águas, porque ela tem que fazer isso de maneira coparticipativa. Poder público, usuários e comunidade. Existem alguns índices para mensurar essa qualidade da água no Brasil e no mundo, mas a Agência Nacional de Águas ela cunhou um índice de qualidade de águas específico. Tá? Esse índice de qualidade vai medir diferentes aspectos, né? Temperatura, pH, oxigênio dissolvido, resíduo, demanda bioquímica, coliformes termotolerantes, nitrogênio, fósforo e turbidez. O que é turbidez? É a transparência da água, né? Se ela está transparente, se ela está turva, né? Então a turbidez vai medir isso. Então eu vou levar em consideração todos esses aspectos nesse índice de qualidade de água, esse indicador, calculado pela Agência Nacional de Águas. Como você consegue achar isso? Eu coloquei o link para você desse site aí, né? Um é a continuação do outro, e você vai conseguir acessar aí esse conteúdo e mais esse indicador aqui. Esse indicador, eu vou mostrar para vocês em sala, é uma ferramenta legal para quem trabalha com recurso hídrico. É disponível, né, pelo próprio site do governo federal, e a partir dele você consegue fazer análise de água, né, onde há dados disponíveis. Tá? Não é todo lugar que tem dado disponível, mas sobretudo na nossa região aqui existem alguns dados bastante disponíveis. Se eu pegar o mapa como um todo, e eu consigo ativar aqui embaixo, nos botões, as legendas, o que eu quero, o que eu não quero que apareça. Mas em geral, em azul eu tenho locais com boa qualidade de água, e em vermelho e laranja locais mais sensíveis. Então, observem o mapa do Brasil, já dá para perceber um parâmetro, né? Nós somos um país onde a maioria dos locais possui essa qualidade, porém, os nossos centros urbanos mais densos, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, né, as capitais do Nordeste, apresentam dificuldades com relação a essa qualidade da água. Não estou falando da distribuição, estou falando da qualidade com que ela chega na casa das famílias. Então a gente já apresenta algumas dificuldades. No caso do Rio de Janeiro, outras dificuldades, né? Eu vou mostrar para vocês essa ferramenta que pode ajudar vocês em pesquisa, né, sobre o assunto. Vou mostrar para vocês na aula presencial, mas trouxe aqui, ó, indicador de qualidade de água, né, aquele indicador geral, levando em consideração todos os aspectos. Peguei aqui a cidade, né, o município do Rio de Janeiro, e aí percebam que dentro do município do Rio de Janeiro eu só tenho bolinhas vermelhas, algumas laranjas e uma amarela. O que essas bolinhas querem dizer? Que o índice de qualidade da água está entre o péssimo e o regular. Ou seja, o Brasil é um país das maiores disponibilidades hídricas do mundo, porém a nossa qualidade de água chega aqui, né, na grande maioria dos centros urbanos, como é o caso do Rio de Janeiro, ela vai chegar, no nosso caso, uma quantidade péssima, ruim ou regular. Então, não estamos falando só de quantidade, mas de qualidade. A gente vai aprofundar o assunto do acesso à qualidade quando a gente trabalhar as questões das leis, né, associadas a isso. E é isso que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, tá? Então, vou encerrar por aqui. Ficou sucinto mesmo, era essa a ideia. E aí a gente vai continuar na nossa aula de vídeo. Eu vou mostrar para vocês como vai funcionar esse instrumento. Vou colocar também, tá, na plataforma já do Microsoft Teams, uma pergunta valendo aí meio ponto para a gente começar a fazer aí um banco de pontos para a próxima avaliação, tá? Então já vou colocar uma questão associada a essa temática para vocês fazerem, valendo meio ponto, tá? Gente, abraço para vocês e até quarta, tá bom?